Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre concentração de soluções, que é um assunto muito importante dentro da química, indispensável, tá? Tanto para o estudo das soluções, quanto para cálculos de equilíbrio químico, quantidades, enfim, né? É um assunto muito importante dentro da química, tá? O que a gente precisa entender é que soluções, uma solução nada mais é que um soluto mais um solvente. Então, quando eu tenho um soluto e um solvente dentro de uma mistura, dentro de uma solução, né, eu vou ter esse estudo da concentração de soluções aqui. Em alguns casos a solução é mais concentrada, em outro caso menos concentrada, e aí a gente vai, através de cálculos de concentração, vários tipos de cálculos, tentar chegar nesse princípio da concentração de uma solução de fato, ok? Tá? Então, primeiro tipo de concentração é a mais comum, e tanto é que ela é chamada de concentração comum, tá? A concentração comum nada mais é que um Czinho aqui, que representa a concentração comum, é igual à massa do soluto dividida pelo volume da solução, certo? Então, sempre que eu pego a massa de um soluto, a massa de algo que eu estou adicionando para se dissolver, e divido pelo volume dessa solução, tomando um certo cuidado, porque não é o volume daquilo que eu já tenho, e sim do volume final daquela mistura, daquela solução toda, tá? Eu vou ter essa concentração chamada de concentração comum. Essa massa do soluto pode estar em gramas, pode estar em miligramas, pode estar em quilogramas, pode estar em qualquer unidade de medida de massa, tá? Porém, essa unidade de medida de massa vai influenciar a unidade de medida de concentração lá na frente. Então, você tem que tomar um certo cuidado, porque se o exercício está falando sobre uma concentração em gramas por litro, a massa, você vai ter que jogar a massa ali na sua fórmula em gramas. Se o exercício está falando de miligramas, você vai jogar a massa do soluto ali em miligramas. Então você precisa tomar esse certo cuidado na hora de adicionar, de colocar aqui nessa fórmula. Já esse volume, né, o volume, nosso velho conhecido, ele pode estar em mililitros, em ml, ele pode estar em litros, ele também pode estar em centímetros cúbicos, ele pode estar em metros cúbicos, certo? Uma dica muito importante é que ml e centímetros cúbicos é a mesma coisa, tá? Então 1 ml de água é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico de água. 500 ml de água é a mesma coisa que 500 centímetros cúbicos de água. Uma razão muito importante também é a razão dos metros cúbicos. Em 1 metro cúbico eu tenho exatamente 1000 litros. Não só de água, mas de qualquer material, ok? Então essa é a unidade de medida de volume. E essa é a concentração comum, que é a mais simples de todas. Existe também a concentração, que essa é uma concentração que nós químicos gostamos muito de utilizar, que é a concentração molar, tá? Concentração molar é um pouquinho diferente da concentração comum, porque na concentração comum eu não conhecia o material que eu estou analisando, eu só sei que ele tem um soluto, não sei que soluto é aquele, não sei a espécie desse soluto. Já na concentração molar eu preciso compreender, eu preciso conhecer esse soluto que eu estou analisando, ok? Por que isso? Porque a concentração molar vai ser igual à massa do soluto dividido pela massa molecular vezes o volume em litros. Então olha só, esse MM representa a massa molecular desse composto. Como que eu chego nessa massa molecular? Aí é um princípio de química lá da primeira série de ensino médio, que fala sobre a massa atômica e a massa molecular de uma determinada substância. Massa atômica de um elemento, massa molecular de uma determinada substância, de uma molécula, tá? Então essa massa molecular é a soma das massas atômicas dentro de uma mistura. Se você tem dúvidas aqui referente a essa massa molecular, aconselho você a procurar uma outra videoaula que fale sobre especificamente massa
molecular, certo? Essa massa molecular depende muito da substância que a gente está analisando. Então, cloreto de sódio tem uma massa molecular, a sacarose tem uma massa molecular, a água tem uma massa molecular, cada substância possui uma massa molecular específica, ok? Esse M1, então, é a massa do soluto, daquilo que eu estou adicionando, MM é a massa molecular e o volume em litros é o volume final dessa solução, ok? Existem dois novos tipos de concentração que nós vamos falar nessa videoaula, que são chamadas de títulos, o título em volume e o título em massa. Essas duas fórmulas são basicamente as mesmas, tá? Só vai mudar a letra, só vai mudar a representação. Então aqui, ó, o título em massa vai ser igual à massa do soluto M1 dividida pela massa total do sistema vezes 100. Esse vezes 100 aqui, ó, é porque o título, não só o título em massa, mas também o título em volume, ele precisa ter um resultado em porcentagem. Então, você tem lá um frasco, um vidro de vinagre, e a concentração desse frasco de vinagre é 4%. 4% do quê? 4% de vinagre. E o resto é água ou outros aditivos que se adiciona àquela solução, tá? Mas eu digo então que o título em volume dessa solução de vinagre é 4%. Apenas 4% é vinagre e o resto é água, certo? Também tem o título em volume é igual ao volume do soluto, dividida pelo volume total da solução vezes 100, que aí o resultado também vai estar em porcentagem, mas aí eu já estou falando de substâncias líquidas, tá? E aí eu posso lembrar de como que a acetona é vendida numa farmácia, acetona em volumes, né? O percentual alcoólico de uma bebida alcoólica, cerveja, vodka, uísque, enfim, percentual alcoólico é o título. Então sempre que tem porcentagem numa determinada unidade dentro da química, essa porcentagem, falando de soluções, nada mais é que o título dessa mistura, dessa solução. Ok? Então aqui nessa outra parte que eu vou representar um exemplo, né? Vou colocar um exemplo de concentração dessas 4 formas diferentes de representar a concentração. E aí, se você tiver alguma dúvida, você comenta aqui embaixo, tá? Então, uma concentração comum seria, eu tenho aqui dentro desse frasco, um frasco que contém 100 ml de solução. 100 ml de solução, e eu adicionei aqui, antes de adicionar, de avolumar a 100 ml, eu adicionei 10 gramas de NaCl, de cloreto de sódio. Certo? Vamos calcular a concentração comum dessa solução. A concentração comum é igual à massa do soluto dividida pelo volume da solução. Então é M1 sobre o volume da solução. A massa do soluto é a massa daquilo que eu estou adicionando, ou seja, 10 gramas, dividida pelo volume dessa solução, que é 100 mililitros. Ok? Então, 10 dividido por 100 é 0,1 grama por ml. Essa vai ser a concentração comum dessa substância. Ok? Vou aproveitar esse mesmo exemplo para calcular a concentração molar. A diferença da concentração molar é que a concentração molar eu utilizo a massa molecular dessa substância. Então, M1, massa do soluto, dividido pela massa molecular, vezes o volume em litros. A massa do soluto continua sendo 10 gramas. A massa molecular é a massa molecular do NaCl. Se eu procurar esses valores ali na tabela periódica, eu vou ver que o Cl 35,5 e o Na é 23 unidades atômicas. Então, se o Na vale 23 e o Cl é 35, o NaCl vale 58,5 gramas por mol. E o volume dessa solução é 100 ml.
mas esse volume da concentração molar tem que estar em litros, ou seja, 0,1 litro. Bom, 58,5 vezes esse 0,1 vai dar 5,85. E a concentração molar, 1,7. A unidade de medida para essa concentração molar é sempre o mol por litro, ok? Então, a concentração molar desse sistema é de 1,7 mol por litro, certo? Para representar esse título, tanto em massa quanto em volume, eu vou usar um outro exemplo. Então, imagine que eu tenho aqui um frasco de vinagre, um frasco de qualquer outra substância, né, que tenha a possibilidade da gente calcular esse título. Dentro desse sistema, eu coloco 100 ml de um soluto, 100 ml de um soluto, poderia ser muito bem um ácido acético ou qualquer outro material. E junto a esse sistema, eu vou adicionar uma quantidade equivalente a 500 ml de água. Ok? Então isso aqui vai ficar muito diluído, vai ter uma quantidade muito superior de água comparado a esse soluto que eu estou colocando aqui. Mas isso vai gerar um título. E esse título, por se tratar de volumes, vai ser o título em volume, que é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução vezes 100. Ok? Então, o título em volume é igual ao volume do soluto 100 dividido pelo volume da solução, que não é 500, certo? Porque 500 é a quantidade que eu estou adicionando. E esse volume aqui, volume final, é o volume total, ou seja, é o 500 que eu estou adicionando, mais o 100 que eu já tinha, 600, vezes 100. Bom, então o título em volume vai ser valor aproximadamente equivalente a 16,6%. Então, 16,6% dessa solução é a de ácido acético ou do outro material que eu adicionar aqui, tá? Então, esse título em volume representa os valores em porcentagens, que são os valores que a gente encontra nos frascos de vinagre, nas bebidas alcoólicas e assim por diante, ok? Qualquer dúvida, comente ou me mande algum recado aí pelas redes sociais.